No sorvete de morango, o urucum é misturado ao carmim, vindo da cochonilha para criar a cor rosinha. Em outros alimentos, é usado para deixar salsichas e linguiças com um vermelho mais intenso. Cochonilha e carmim, corantes naturais econômicos. Na verdade, é natural do inseto. A história da cochonilha e do carmim remonta à antiguidade por um motivo. A longevidade do corante natural carmim é um indicador da sua eficácia em alguns países. O corante do extrato de cochonilha e o carmim vêm sendo utilizados há séculos, remontando ao século XV. Aqui estão alguns fatos rápidos sobre os vermelhos naturais mais procurados com séculos de existência. Os imperadores espanhóis do século XVI importavam toneladas de cochonilha para o tingimento das roupas e móveis das classes sociais mais elevadas. O maior lote de cochonilha já registrado, de 27 toneladas, transportado em 3 navios espanhóis. A cochonilha era muito valorizada pelos piratas. Em 1597, os piratas ingleses roubaram 27 toneladas do valioso corante de um comboio espanhol. A lã britânica foi tingida com cochonilha no século XVII por tintureiros holandeses. A história e o uso disseminado da cochonilha são celebrados em uma exposição de arte itinerante de grande sucesso de público denominada O Vermelho que Coloriu o Mundo. A cochonilha é um pequeno inseto nativo da América do Sul tropical e subtropical, assim como do México e Arizona. Estes insetos vivem nas folhas de cactos de pera espinhosa, alimentando-se da umidade e dos nutrientes da planta. A cochonilha pode danificar e potencialmente matar seus cactos, drenando todos os seus recursos e, se não forem controlados, os insetos podem se espalhar como uma praga. Como qualquer planta, as infestações podem ser muito graves. Embora a produção do corante não tenha sido originalmente projetada para evitar a infestação, quanto mais melhor para os produtores do corante. A produção de cochonilha em estufas também é uma prática agrícola, pois oferece um ambiente mais regulado para o controle desses insetos. A primeira etapa na produção de corantes é retirar a cochonilha dos cactos. Os insetos são então desidratados e o corante do ácido carmínico é extraído. O Peru é atualmente o maior produtor de cochonilha. O Chile e o México também exportam cochonilhas. No México, a produção e a exportação de corantes naturais possibilitaram a redução da pobreza. O corante da cochonilha é encontrado em vários setores atualmente, incluindo o de alimentos e bebidas, tintas, cosméticos e rações para animais de estimação. O principal componente do corante, o ácido carmínico, está disponível em 2 formas. Extrato de cochonilha. O extrato solúvel em água e de ácido carmínico da cochonilha carmim. O ácido carmínico que passou por um processo de complexação formando a laca. Assim como os corantes alimentícios, o extrato de cochonilha e o carmim são segundos produtores. Corantes naturais, com facilidade e estabilidade ao calor, à luz e acidez. Eles oferecem opções de tonalidades para serem usados na maioria dos alimentos, que depois de processados ficam opacos, variando de rosas e vermelhos brilhantes a laranjas e alfazema. Esses corantes podem ser rotulados como extrato de carmim ou cochonilha, dependendo do tipo. Cochonilha colagem. Sob o ponto de vista do desempenho, o corante do extrato de cochonilha e carmim estão certamente sendo comparados a corantes naturais, especialmente com sua vantagem de ser muito barato. Lembrando sempre que o barato sai caro. Nesse caso, vai sair caro para quem for sensível ao sangue desse inseto. No entanto, há mais desvantagens, mas o impacto não é necessariamente aplicável a todas as marcas ou regiões. Os insetos são uma tendência emergente. Alimentos à base de insetos está crescendo. Até porque a maioria das pessoas não sabem que os alimentos são coloridos com sangue de insetos. Bolos de arroz e biscoitos feitos de insetos comestíveis foram apresentados para mostrar como a culinária tradicional pode ser combinada com ingredientes. Foi entrevistados consumidores para entender melhor seus sentimentos sobre corantes baseados em insetos, e pouco mais de 40% dos entrevistados indicaram os insetos como uma opção de fonte viável para corantes alimentícios naturais. Os corantes provenientes de insetos poderão ser mais aceitáveis ao longo do tempo, à medida que proteínas e ingredientes baseados em insetos se transformam em alimentos mais comuns. Outro desafio especificamente do carmim é a sua permissão em determinadas aplicações da União Europeia. As laques de carmim são regulamentadas e não são mais permitidas em sorvetes, picolés de frutas e outras novidades da Europa.
a presença de altos níveis de ácido 4-aminocarmínico, 4-ACA, e amônia de ocorrência natural da proteína da cochonilha representa uma preocupação regulatória na Europa. No entanto, opções de carmim com baixas concentrações de 4-ACA estão disponíveis. Eles dizem que o carmim tem sido um corante natural com uma grande variedade de preços. A colheita da cochonilha pode ser muito afetada pelo clima e outras questões, e existem apenas algumas regiões de produção mundialmente. Embora o carmim seja uma das fontes de corantes mais eficientes para o propósito de colorir, a variedade de preços é certamente uma grande fonte de frustração para os fabricantes no que tange a previsão e os lucros. É isso aí, meus amigos. Além de colorir os alimentos e bebidas com sangue de insetos, tem também os alimentos processados que contêm em seu processamento coisas que você jamais comeria se tivesse a oportunidade de assistir. Insetos e tendões de porco estão entre os alimentos que você come sem saber. Cartilagens, tendões, vísceras e vestígios de órgãos de bovinos e suínos fazem parte da composição das salsichas. Quem tem alguma restrição alimentar, seja por questão de saúde, religião ou ideologia, enfrenta uma difícil tarefa: identificar os ingredientes e aditivos presentes nos alimentos industrializados pela simples leitura dos rótulos. Não é fácil, em meio a termos técnicos e códigos estranhos. A maioria de nós não faz ideia do que está comendo. Alguns dos itens utilizados pela indústria alimentícia causam estranheza devido à sua origem, quase sempre desconhecida dos consumidores. É o caso do corante cochonilha carmim e urutu, presente em iogurtes, sobremesas, balas, bebidas e até na bolacha passatempo. Trata-se de um corante natural, que confere cor vermelha ao alimento, e é extraído das fêmeas e dos ovos de cochonilha. O inseto produz o ácido carmínico como uma forma de se defender de predadores. A substância aparece nos rótulos como carmim, ácido carmínico, carmim de cochonilha ou como número INS 120. A descoberta, muitas vezes, assusta e acaba por levar à reeducação alimentar. Algumas pessoas ficam bastante chocadas quando descobrem que comem um pó feito de uma espécie de pulgão. Ingrediente: aditivo. Ao falar de produção e composição de alimentos, é importante diferenciar o que são ingredientes, aditivos e coadjuvantes de tecnologia. 1. Ingrediente é qualquer substância empregada na fabricação de um alimento e que permanece no produto final, ainda que de forma modificada. Um aditivo é um ingrediente adicionado sem propósito de nutrir, alimentar ou favorecer a sua saúde, simplesmente para modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais. São os corantes, aromatizantes, adoçantes, espessantes, etc. Há ainda os coadjuvantes de tecnologia. São substâncias utilizadas durante o processamento e que não permanecem no produto final, como solventes, fermentos e enzimas. Na rotulagem, é obrigatório citar a lista de ingredientes colocando na ordem de maior para menor quantidade, o que inclui os aditivos, mas não os coadjuvantes. Isto pode ser um problema para os veganos, que não consomem produtos de origem animal. Pele, cartilagens e tendões viram gelatina e salsichas colorida, com cheiro de fruta e textura agradável. A gelatina é uma espécie de mestre dos disfarces quando se trata de alimentação. A matéria-prima para a produção de gelatina é pele, ossos ou tendões de mamíferos, geralmente suínos ou bovinos. As balas de gelatina são feitas de pele e cartilagem animal. Agora sabemos que tem cochonilha na nossa comida. Em seu processo de fabricação, o material recebe um tratamento com ácido, geralmente vinagre, e água quente para solubilizar o colágeno. Depois, são removidos a gordura e os resíduos sólidos e é usada a solução. Passa por diversas etapas de concentração, esterilização, secagem e moagem. Ao final, são adicionados os corantes artificiais, açúcar e aromatizantes. Há muitos produtos que contêm a gelatina como aditivo, realizando o papel de espessante, gelificante ou estabilizante. A gelatina está presente em diversos alimentos, como iogurtes, pudins, balas de goma, mousse, mas não é mencionado se sua origem é suína ou bovina, o que pode ser um problema para pessoas de religiões que não consomem carne de porco. A mesma matéria-prima, além de outros resíduos menos nobres, provenientes da indústria da carne, é utilizada na fabricação de salsichas. É comum haver nos embutidos vestígios de órgãos diversos, como pulmões, rins, vísceras que ficam em contato direto com material fecal e até mesmo tumores dos animais. Tudo é triturado, misturado e temperado para virar salsicha. No caso dos empanados de frango e dos hambúrgueres, pode haver pintinhos inteiros triturados. Isso não é uma regra,
mas já houve muitas denúncias em formato de vídeo feitas por ex-funcionários desse tipo de indústria, já que nem sempre há fiscalização. Derivados de petróleo. Alguns aditivos alimentares podem ser derivados do petróleo, como é o caso de certos corantes artificiais, como a tartrazina, INS 102, encontrado em balas, gelatinas, sobremesas, biscoitos, refrescos em pó e refrigerantes, entre outros produtos. Corantes podem causar alergias, urticárias e até asma. Há estudos que indicam uma relação entre o seu consumo e hiperatividade em crianças. Também os coalhos, coadjuvantes de tecnologia utilizados na produção de queijos, sendo removidos do produto final. Os coalhos são extraídos do estômago do bezerro e contêm enzimas utilizadas na etapa de coagulação. Geralmente, eles não aparecem na lista de ingredientes e, apesar de não fazerem mal à saúde, são motivo de revolta por parte de quem defende o bem-estar animal. Uma alternativa para eles são os coagulantes feitos a partir de fungos, já existentes no mercado. Mesmo o leite de vaca pode conter pus, já que os animais sofrem com mastite, inflamação das mamas, pela constante extração do produto. A pasteurização, processo que destrói alguns tipos de micro-organismos patogênicos em produtos comestíveis, elimina as bactérias que possam estar presentes em virtude dessa contaminação. Mesmo assim, o pus continua presente, ainda que pasteurizado. Infelizmente isso tudo. Mas a colorização dos alimentos para que fiquem mais apresentável. Agora você sabe que as cochonilhas estão presentes no nosso dia a dia mais do que pensamos. Elas estão muito presentes na nossa alimentação. As cochonilhas são utilizadas como corantes na indústria há muito tempo. A cochonilha é uma praga que ataca os brotos jovens de algumas espécies, como melissa, cidreira de árvore e alecrim. Elas são facilmente erradicadas com o uso de óleo de nim nas folhas e torta de nim no solo. A espécie utilizada nos produtos industrializados é a Dactylopius coccus, pois ela produz uma coloração avermelhada, originária do ácido carmínico. Este pigmento também está presente nas cigarrinhas e cigarras e é considerado um composto de proteção da cochonilha, servindo para afastar predadores. Além da alimentação, este corante também é utilizado na cosmética e na indústria de têxtil, ou seja, bilhões de cochonilhas são mortas anualmente com esta finalidade. Nos rótulos o nome que aparece para se referir a este corante é corante natural carmim, qual pode aparecer sob o código I-120 ou CI-75470. Aqui no viveiro achamos um pacote de bala com este corante, urutu, cochonilha e carmim nos alimentos. Quais são esses alimentos? É assim que você pode ter ingerido sangue e insetos durante toda a vida, sem saber. Todos esses produtos contêm o corante natural carmim, feito de um inseto chamado cochonilha. Se você fica apavorado com a ideia de comer insetos, temos uma má notícia para dar. Provavelmente você já fez isso muitas e muitas vezes, sem saber. Isso porque um dos corantes vermelhos mais usados nas comidas, o carmim, é feito de insetos esmagados. Os insetos usados para fazer esse corante são chamados cochonilhas e são nativos da América Latina, onde vivem em cactos. São cultivados no Peru. Milhões deles são coletados todo ano para produzir o carmim. O corante é um item básico da indústria em vários países de alimentos, sendo adicionado a inúmeros produtos, desde iogurtes e sorvetes a tortas de frutas, refrigerantes, biscoitos e donuts. Também é bastante usado na indústria de cosméticos e é encontrado em muitos batons. O carmim continua a ser amplamente utilizado porque é um aditivo muito estável, seguro e de longa duração, cuja cor é pouco afetada pelo calor ou pela luz. Os insetos têm corpos brancos, com a cor vermelha internamente. Quem apoia o uso desse ingrediente também defende que é um produto natural, descoberto há muito tempo pelos maias e depois usado também pelos astecas há mais de 5 séculos. Eles dizem que o carmim é muito mais aceitável do que alternativas artificiais, como corantes alimentícios feitos a partir de carvão ou derivados de petróleo. Mas até os fãs do carmim concordam que ele deveria ser explicado mais detalhadamente e especificado nos produtos. Se você procurar pela palavra carmim em um produto alimentício que o contém, é provável que você não consiga encontrá-la na lista de ingredientes. Em vez disso, o que pode estar escrito é vermelho 4, vermelho 3, cochineal, corante natural de cochonilha, corante CI, corante 120. Um livro sobre o carmim e sua história afirma que, embora acredite que o componente deveria ser devidamente especificado, ele é um produto natural do inseto, que sobreviveu ao teste do tempo. O carmim é visto por alguns
Como comida natural, pode ser usado para criar diversas cores: rosas, laranjas, roxas e vermelhas. Poucas pessoas têm reações alérgicas a ele, mas no geral ele tem histórico de segurança a longo prazo. Para quem não tem estômago sensível, como já foi dito, o carmim primeiramente foi usado por maias e astecas. O Peru agora lidera a produção de carmim e, de acordo com a embaixada peruana no Reino Unido, o país tem uma participação de 95% no mercado internacional. Isso cria empregos para pelo menos 32,6 mil produtores. Ainda de acordo com a representação diplomática, os insetos, que têm cerca de 5 milímetros de comprimento, são varridos para fora dos cactos espinhosos. São as fêmeas sem asas que são colhidas, em vez dos machos voadores. A cor vermelha vem do ácido carmínico, que compõe quase um quarto do peso das cochonilhas, e impede a predação por outros insetos. Em geral, esses insetos são dissecados primeiro. O corante de cochonilha é colocado em vários filtros para remover as partes de insetos. Vários batons também têm a coloração feita com o carmim. No ano passado, o Peru exportou 647 toneladas do carmim, o que equivale a um valor total de 46,4 milhões de dólares, 164,5 milhões de reais. Considerando do que é feito o corante, você poderia pensar que esse seria um mercado em declínio, mas a demanda está aumentando e, justamente porque o recurso não é infinito, está cada vez mais difícil para os produtores aumentarem a oferta. Sendo assim, pela lei do mercado, o preço dele subiu nos últimos anos. Em 2013, a exportação de carmim do Peru chegava a 531 toneladas, algo que valia em torno de 22 milhões de dólares, 78 milhões de reais. Ou seja, nos últimos 4 anos, o preço por tonelada subiu cerca de 73%. O carmim foi originalmente usado para tingir materiais. Algumas empresas agora, por conta do aumento do preço, têm cogitado usar outro tipo de corante. A maioria usam carmim em diversos produtos, porque é natural do inseto e fornece uma variedade particularmente estável de cores vermelhas e rosas que não desaparecem. Segundo relatos, são necessários 70 mil insetos individuais para produzir apenas 500 gramas de corante. Portanto, naturalmente, é um produto que alguns consumidores vão querer evitar. Uma das empresas que recentemente anunciaram ter parado de usar o carmim é a gigante americana Starbucks. Cochonilas no cacto. Insetos são encontrados na América Latina. Em 2012, os clientes começaram a reclamar depois do que foi revelado que a empresa usava carmim em alguns de seus cafés gelados, smoothies e bolos. A Starbucks respondeu dizendo que trocaria o carmim pelo licopeno, um extrato natural à base de tomate. Outros corantes alimentícios naturais incluem extratos de frutas vermelhas e de beterraba, mas nenhum deles dura tanto e é tão fácil de usar quanto o carmim. A betanina, o corante alimentar obtido de beterrabas, degrada quando exposta à luz, calor e oxigênio. Por isso, é normalmente utilizado apenas em alimentos com vida útil curta ou congelados. Apesar das preocupações com os insetos, também é importante lembrar que o carmim é um produto natural do inseto, aparentemente com poder de conservante, que não estraga fácil, e faz o alimento que foi colorido por ele durar mais. E também é um recurso vital para a sobrevivência de produtores pobres do Peru. Esses produtores peruanos em sua maioria são muito pobres e dependem do carmim para sobreviver. Em nosso dia a dia as cores são muito importantes, mas na alimentação elas desenvolvem um papel especial, pois tornam o alimento mais atrativo e dão indícios de sua qualidade e sabor. Ou seja, que os alimentos fiquem mais lindos e saborosos, mesmo que não seja relevante para a sua saúde. Os corantes são substâncias que alteram ou intensificam as cores dos alimentos para melhorar seu aspecto e sua aceitação junto ao consumidor. É isso aí, meus amigos. Vamos aceitar os alimentos mesmo que não traga benefícios nenhum para nossa saúde. Um refrigerante sabor laranja sem o corante ficaria com a aparência de água com gás, dificultando sua aceitação, pois primeiro comemos com os olhos. Simples, meus amigos. Como se o refrigerante, além de uma bomba açucarada, não fosse o pior veneno que criamos para morrer aos poucos e diminuir nossa vida em no mínimo uns 15 anos, pois devemos utilizar corante de inseto na gastronomia só para restaurar a cor de produtos cujo tom original foi afetado ou destruído durante o processamento industrial, como as cerejas em calda, que ficam transparentes quando cozidas e precisam dos corantes para ficar com aspecto mais apetitoso.
uniformizar a cor de produtos com matérias-primas de origens diversas, como suco de uvas de safras de localidades distintas, conferir cor a alimentos incolores, como as balas de frutas. As cores são tão importantes que pesquisadores resolveram estudar como as pessoas se comportam diante de alimentos incolores e saborizados e constataram que um salgadinho de queijo sem uso de corantes tem seu sabor diminuído na percepção dos consumidores. Chegaram a dizer que não tinha mais graça comê-los. Os corantes podem ser caramelo, derivados da queima de açúcar, naturais, à base de plantas ou animais, e artificiais, sintetizados por via petroquímica ou do alcatrão do carvão mineral. Embora seja regulamentado pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, os corantes podem fazer mal à saúde de pessoas sensíveis a eles. Os artificiais são, geralmente, mais propensos a efeitos colaterais de cunho alérgico por sua origem sintética e sua matéria-prima original, tipo sangue de insetos amassados. Ainda assim, aparentemente apenas uma minoria de pessoas são sensíveis a esses aditivos. Teria que ser feita uma pesquisa mais apurada mundialmente, e que as pessoas soubessem que estão ingerindo sangue de insetos. Além das alergias, os corantes têm levantado polêmicas por causa da propensão a causar hiperatividade em algumas crianças. Nos Estados Unidos, o Centro de Ciência no Interesse Público entrou com uma ação coletiva em março, solicitando ao governo norte-americano que os corantes artificiais fossem banidos. O único propósito dos corantes é atrair os olhares das pessoas, incentivando-os a comprar o produto. Muitos estudos contestam as pesquisas que sugerem que os corantes artificiais causem problemas. Há mais de 30 anos que existe essa polêmica. Os interesses econômicos também são grandes, pois os corantes naturais são bem mais caros e o FDA, a agência que regulamenta os alimentos e remédios nos Estados Unidos, descartou essa proibição no dia 31 de março. O órgão foi categórico em afirmar que não há relação entre os corantes artificiais, déficit de atenção e hiperatividade, negando até mesmo o pedido de colocar alertas nas embalagens de alimentos que contêm estes aditivos. Para evitar conflitos, algumas indústrias norte-americanas têm produzido alimentos com e sem o uso dos corantes, mas as opções naturais não são mais baratas, tão brilhantes ou coloridas, tão estáveis e saudáveis para a produção e o faturamento da indústria alimentícia. Quanto à versão industrializada, o corante natural que gera a cor carmim e as tonalidades vermelhas vem de um inseto chamado cochonilha, como todos nós sabemos graças a esta matéria, que dá em uma espécie de cacto peruano. Os insetos são esmagados e o corante é extraído com amônia. Alguns casos de choque anafilático já foram relacionados a seu uso, mas, para variar, os testes não foram conclusivos. Gostaria de lembrar que os maiores venenos existentes não são artificiais, mas sim naturais. Assim, o rótulo de natural não quer dizer algo inofensivo, nem o artificial quer dizer perigoso. É preciso bom senso, pois vários estudos feitos ao longo dos anos para tentar apontar que os corantes artificiais são os causadores de diversos males à saúde, infelizmente não foram comprovados. Mas fique atento se sente náusea e refluxo. Não use mais esse produto, antes que a sua saúde piore e venha se transformar em um refluxo esofágico.